Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Arnaldo Cordeiro. Esse podcast aqui é especial, é o de número 50. Chegamos a 50 podcasts. Sim. E isso tudo graças a vocês aí que tá acompanhando o nosso trabalho e nos motiva a sempre tentar mostrar o cotidiano da Previdência aí no balcão do INSS. E hoje, dando continuidade, né, nós vamos falar um pouquinho mais, respondendo as perguntas da nossa comunidade. Por que eu pego essas perguntas? Porque a gente acha que essas perguntas são os problemas cotidianos. E a gente faz sempre um padrão, né? A gente tenta analisar a grande dificuldade dos previdenciaristas. E a ideia é a gente trabalhar isso com vocês, tá bom? Lembrando da Mariana, né, Paulo? Sim. Antes da gente prosseguir para as perguntas, tem a Mariana Márcio, a doutora Mariana, que participa com a gente aqui nos podcasts, e ela, devido a ter um lindo bebê, um menino, e então ela tá no período de resguardo aí, mas se Deus quiser, em breve ela estará novamente com a gente aqui para abrilhantar nosso podcast. Lembrando também, quem estiver assistindo pelo YouTube, curta, se inscreva e aperte o sininho, pois tem muito material muito bom vindo por aí. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Nossa, Arnaldo, você tá... Arnaldo tá vai. marqueteiro agora, hein? Agora O que tem hoje aí? Vamos ver. Quais são as dúvidas? Quer lançar, não? Quais são as dúvidas que vocês acham? Na verdade, essa primeira é um misto de que vai responder aí o questionamento de várias pessoas que nos assistem, né? Vai lá, Arnaldo, pode ir. Bom dia. Como ver se o cliente possui 2 números de PIS? Como corrigir, unificar, grata? Já aconteceu isso comigo, viu? É assim, ó, estamos falando aí então da criação administrativa, né? NIT não elado. O que é o NIT não elado? Lembrando, você tem acesso ao CNIS pelo NIT. A chave do CNIS, do meu INSS, para você ter acesso ao CNIS, é o NIT. Tá? O que acontece? Às vezes, existe um conceito mínimo, uma informação mínima para que esse NIT seja elado. Qual que é? Nome completo, nascimento, né? E nome da mãe. Se alguma dessas informações não tiver completa, esse NIT não ela. Como que eu sei que eu tenho 2 NITs, ou 2 PIS, e esses NITs não estão elados? Quando você tem acesso ao CNIS, primeira coisa, exemplo, geralmente em carnezinho, você olha lá o carnezinho, você vai ver as contribuições de carnê, não consta no CNIS. Isso provavelmente ocorreu que esse NIT não está elado. Outra coisa, vínculo de trabalho. Você olhou lá, falou, esse vínculo não está. Daí você confere a numeração dos NITs que estão no CNIS, você vai ver que não bate. Então, isso aconteceu a não formação do elo do NIT, tá? E como que você arruma isso? Atualizando esse NIT. Lembrando que existem alguns NITs críticos, que é o NIT indeterminado, o NIT faixa crítica, alguns NITs. Daí a gente vai trabalhar um conceito chamado titularidade do NIT. Daí você tem que comprovar a titularidade. Como que você comprova isso? Se você olhar o carnezinho, né, geralmente os carnezinhos antigos, tem um cartãozinho assim. Aquilo lá a gente chama no INSS de matrícula CIS. O que é a matrícula CIS? É o cadastro de inscrição de contribuinte individual. Cadastro de inscrição do contribuinte individual. É a matrícula CIS. A matrícula CIS, ela comprova o NIT, tá? Então você faz uma solicitação no INSS de acerto, né? E pede para fazer a atualização desse NIT, atualização de dados cadastrais NIT. Qual é o problema? O problema é que, dependendo do caso, o INSS não faz lá. O sistema fala que ele faz uma atualização normal. O que eu sugiro sempre? Nesse caso, vai ao INSS, apresenta essa comprovação, documento, requerimento, e pede para o servidor fazer a atualização. O problema é quando é NIT faixa crítica, tá? Por quê? O NIT faixa crítica, além dos carnês, você vai ter que comprovar mês a mês. Por quê? Essas contribuições, geralmente, de NIT faixa crítica, houve contribuições de mais de 2 pessoas no mesmo NIT. Tá. Então, Eduardo, só para quem está acompanhando, esse tipo de serviço, o interessante é ser feito de forma presencial na agência, né? Porque utilizar o meu INSS aí, eu vejo que é um
pouco, é muita informação para você conseguir passar dentro do meu INSS. Teria mais um agendamento personalizado aí. Faz um guichê, quem é advogado faz um guichê virtual, né? Ou então quem não é advogado liga no 135 faz aquele atendimento O especializado. atendimento Pra poder especializado para poder Só, ter atendimento na agência. primeiro você tem que saber se o NIT foi elado ou não. Às vezes você não consegue achar o NIT, mas o NIT já foi elado. Tá? Como que você percebe? Quando você faz uma análise detalhada, toda a documentação do cliente, e você conclui que existem alguns períodos que não constam lá. Então, provavelmente seria um NIT não elado. Inclusive, ela prosseguindo na pergunta, ela fala assim: professor, meu cliente foi pegar a senha inicial do meu INSS e falaram para ele que não seria possível fornecer, pois ele tem 2 NIT. Nesse caso, como resolver essa situação? Acho que você já até já deu a respondeu, resposta. né? Atualizar o NIT para poder migrar só no CNIS. Outra coisa, eu falei de como você comprova isso, NIT Previdência, tá? E o PIS, como você comprova o PIS? É o cadastro da Caixa Econômica Federal. Aquele cadastro, aquele cartão que vai atrás da carteira de trabalho. Da carteira mais antiga, tem lá PIS, a primeira inscrição, tem o PIS lá. Sempre é grampeado no final. Exatamente. Isso mesmo. Então eu falo assim, ó, o que é a ideia? Qual que é o segredo na via administrativa? O segredo é você entender o serviço que o INSS te oferece, tá? Além de saber, exemplo, vamos falar um pouquinho desse caso que você puxou, que é até interessante falar. Quando a gente fala de NIT não elado, a gente está falando do quê? O conceito que tem na própria normativa, na própria portaria, de titularidade NIT. Então você tem que comprovar a titularidade daquele número, tá? Outro serviço, às vezes tem contribuições no INSS que não constam no CNIS. Tá? Daí tem um serviço, tem um tema da normativa, da portaria, que fala ajustes de guia. O ajuste de guia nada mais é a possibilidade de você inserir essas contribuições por meio do quê? Por meio de comprovante de pagamento. Como que você comprova isso? Carnezinhos no INSS. Então, assim, quando você entende o serviço que o INSS te fornece, quando você entende os conceitos administrativos, aí o serviço fica mais fácil para você ter, assim, aí fica mais fácil você ter um resultado favorável junto ao INSS, tá? Inclusive isso que você acabou de falar agora era a próxima pergunta. Um cliente tem mais de 12 carnês pagos. Ao puxar o CNIS, consta que ele nunca contribuiu. Como faço para incluir esse período? Você acabou de responder aí para nós. Então, existem alguns conceitos que, às vezes, você vai lá, tenta tirar informação do servidor e ele não entende, ou eles falam, esse cara não entende nada. Daí você começa a falar conceito administrativo e isso chama a atenção dele. E sempre legal você ir lá e fundamentar. Por exemplo, se eu não me engano, eu acho que na sua normativa 128, ajuste de guia está no artigo 117, se eu não me engano, tá? Então, mostrar para ele, falar, ó, tá lá na sua normativa, você tem que respeitar a sua normativa. E isso te dá um respaldo, né, administrativo. Ou seja, fica tranquilo que dá para resolver. Dá para resolver. Tem a possibilidade. O ruim é quando você quer uma coisa e você não consegue entender. O que eu já vi muito no INSS? As pessoas querem fazer ajuste de guia no INSS, mas não é ajuste de guia, né? Seria complementação. E fazer o pedido correto, então, né? O segredo é você saber que serviço que o INSS te fornece e a forma que você vai ter que agendar. Qual que é a forma? Como pedir e o que pedir, né? O que você pensa, você tem que saber. Esse pedido dá para fazer pelo 135, esse pedido dá para fazer pelo acordo de cooperação com a OAB, esse pedido dá para poder fazer pelo meu INSS. Nem todos os serviços estão na mesma plataforma. Sim, você tem que entender isso, tá bom? Legal até você dar uma olhadinha naquela portaria 123 de 2020 que fala alguns serviços que são feitos especificamente na agência do INSS. Tá bom? Perfeito. Tem mais alguma aí? Tem aqui uma pergunta bem do dia a dia mesmo, né? Mas é que é importante. Boa noite. Para fazer um requerimento de aposentadoria por meio do meu INSS do cliente, fazer o cadastro como procurador e anexar procuração. A procuração tem que ser pública ou constar alguns termos próprios? Na prática, como fazem? Isso é simples. Simples. Desde que o segurado, assim, se você é advogado, você não vai ter problema em relação ao segurado analfabeto, porque a própria normativa hoje, ela permite que o advogado não precisa da procuração pública, tá? Sim, faça arrogo, né? O segurado analfabeto, tá? Já quem não é advogado vai ter que ser procuração pública.
ou então ir lá no INSS, né? Tem um modelinho lá no... tem. É um anexo, né? Tem um anexo que tem o modelo de procuração, né? Junto com o termo de responsabilidade, Isso. né? Ou ir lá no INSS, pegar a assinatura rogo de 2 servidores, tem isso também, tem essa possibilidade também. Tá? Mas assim, a procuração é simples, tem até um modelo de procuração do INSS. Se você tem dificuldade em fazer uma procuração, faça aquele modelo simples do INSS de procuração. Eu não lembro o anexo que está na nossa normativa, mas ela faz está. tanto, mas não... O que o INSS exige é o termo de responsabilidade também. E tem um termo que quem faz pela OAB, é aquele termo da lei de proteção lá. Da LGPD. Também, que é necessário esses termos, tá? Mas do resto, tranquilo. Bom, uma dica só para quem atua, faz uma pastinha e deixa já um joguinho com, a gente fala um pacotinho, né? Com a procuração, o termo de responsabilidade. Você também pode fazer aquela outra declaração que recebe algum benefício. Aqui. Sim. Já deixa já um pacotinho pronto. Você vai Requerimento fazer um de senha. Você entra ali, você já tem todos os benefícios. Já tem o kit, né? Para você... Isso. Faz um kitzinho, é bem interessante. O interessante, quando você entra no Gov lá, no site do Gov, você vai procurar sobre benefícios. Lá no site do Gov, quando você aperta o site do Gov, ele vai te informar, exemplo, você entra lá na aposentadoria. Ele vai dar informação para você como que é essa aposentadoria e os documentos que você tem que ser apresentado junto no INSS. É legal, o Gov hoje está muito bom. Muito tá? bom. Sim, então muita coisa mesmo assim, eu vou lá no Gov, eu olho e falo, olha que legal, mudou isso aqui. É bem autoexplicativo, né? Muito bom. O meu INSS também hoje. Você pega o serviço que é liberado para a gente trabalhar, né? No INSS tá muito bom. Tá? Lógico, precisa melhorar muitas coisas, mas eu acho que é muito, muito bom. Inclusive no Gov eu baixei, salvei, favoritei lá no meu navegador, né? Baixei do Gov. Todos os anexos da IN e de todas as portarias que tem anexo, da 990 até a 999, tem tudo disponível lá, alguns deles inclusive editáveis, que fica mais fácil, você não precisa converter de PDF para Word. Tem um link. Esse link, exatamente esse link. Você sabe do link, você vai no Gov lá, né, Carlos? Esse, tem um link, ele, né? ele tá salvo lá no meu Depois computador. pode deixar na descrição esse link lá, pessoal, lembrar, para deixar na descrição esse link. É fantástico, legal, facilita o dia a dia pra né? caramba. Você pode criar kit aposentadoria rural, kit exatamente. pensão por morte, já fica Já bem ter mais fácil para todos você os anexos, trabalhar. Uma dica que eu deixo para vocês, vou fazer uma pergunta aqui, já respondendo. Vocês, por curiosidade, já leram os anexos da normativa 128? Quem trabalha com previdência é obrigado a ler esses anexos. E é muito interessante, e esses anexos são feitos não para a gente, são feitos para facilitar a vida do servidor. Então assim, ó, eu sempre brinco, falo, ó, começa a ler os anexos. Tem muita informação lá interessante do anexo, principalmente a RAC, o anexo. O hack Tá bom? é uma joia, né? Gente, ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo podcast. Até mais. Até Muito mais. obrigado.